Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje vamos iniciar o conteúdo de conhecimentos específicos para o cargo de ginecologia e obstetrícia no concurso do Comando da Aeronáutica. Nesta aula vamos abordar temas fundamentais para a formação e prática do médico ginecologista e obstetra, incluindo ética médica, anatomia do abdômen, da pelve e do períneo, propedêutica básica em ginecologia e também a prevenção e detecção precoce do câncer ginecológico. Vamos começar falando sobre ética médica. A ética médica representa o conjunto de princípios e normas que orientam a conduta profissional do médico no exercício da medicina. Esses princípios têm como base o respeito à dignidade humana, à vida e aos direitos do paciente. No Brasil, a atuação dos médicos é orientada pelo Código de Ética Médica, que estabelece regras sobre responsabilidade profissional, sigilo médico, relação médico-paciente e deveres no exercício da profissão. Dentro da prática da ginecologia e obstetrícia, a ética médica possui grande importância, pois envolve situações delicadas relacionadas à saúde da mulher, reprodução, sexualidade e gestação. Entre os princípios fundamentais estão a autonomia do paciente, que garante à mulher o direito de participar das decisões sobre seu tratamento, a beneficência, que orienta o médico a agir sempre em benefício da paciente, a não maleficência, que determina evitar causar danos, e a justiça, que envolve oferecer atendimento de forma ética e igualitária. Agora vamos falar sobre a anatomia do abdômen, da pelve e do períneo, estruturas fundamentais para o estudo da ginecologia. O abdômen é a região do corpo localizada entre o tórax e a pelve e abriga diversos órgãos importantes do sistema digestório e urinário. Já a pelve é a região óssea localizada na parte inferior do tronco e possui papel essencial na sustentação dos órgãos reprodutores femininos. Dentro da pelve encontram-se estruturas importantes como o útero, as trompas uterinas, os ovários, a bexiga urinária e o reto. O útero é o órgão responsável pela gestação, onde ocorre o desenvolvimento do embrião e do feto. As trompas uterinas são responsáveis por conduzir o óvulo do ovário até o útero, sendo também o local onde geralmente ocorre a fecundação. Os ovários são responsáveis pela produção dos óvulos e dos hormônios femininos, como estrogênio e progesterona. O períneo, por sua vez, é a região localizada entre a vulva e o ânus e possui importância significativa na sustentação das estruturas pélvicas. Essa região é formada por músculos e tecidos que participam do suporte dos órgãos pélvicos e também possuem função importante durante o parto. O conhecimento detalhado da anatomia dessas regiões é essencial para o diagnóstico e manejo de diversas condições ginecológicas e obstétricas. Agora vamos abordar a propedêutica básica em ginecologia. A propedêutica corresponde ao conjunto de métodos utilizados para a avaliação clínica da paciente e para o diagnóstico das doenças. Na ginecologia, a avaliação começa com uma anamnese detalhada, na qual o médico coleta informações sobre o histórico menstrual, vida sexual, antecedentes ginecológicos, gestacionais e familiares. Também são investigados sintomas como dor pélvica, sangramentos anormais, corrimentos vaginais e alterações no ciclo menstrual. Após a anamnese, realiza-se o exame físico ginecológico, que inclui inspeção da região genital externa, exame especular para a visualização do colo do útero e exame bimanual para avaliação do útero, ovário e estruturas pélvicas. Esses exames permitem identificar alterações anatômicas, sinais de infecção ou outras condições clínicas que possam afetar a saúde da mulher. Em alguns casos também podem ser solicitados exames complementares, como ultrassonografia pélvica, exames laboratoriais ou exames citológicos. Por fim, vamos falar sobre a prevenção e detecção precoce do câncer ginecológico. O câncer ginecológico inclui diferentes tipos de neoplasias que podem afetar órgãos do sistema reprodutor feminino, como o câncer de colo do útero, câncer de endométrio, câncer de ovário e câncer de vulva. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para reduzir a mortalidade associada a essas doenças. Um dos principais métodos de prevenção é o exame citopatológico do colo do útero, conhecido como exame de Papa-Nicolau. Esse exame permite identificar alterações celulares no colo do útero que podem indicar lesões precursoras do câncer. Quando detectadas precocemente,
Essas alterações podem ser tratadas antes de evoluírem para formas malignas. Outro aspecto importante da prevenção é a vacinação contra o vírus HPV, que está diretamente relacionado ao desenvolvimento do câncer de colo do útero. Além disso, o acompanhamento ginecológico regular permite identificar precocemente sintomas ou alterações que possam indicar a presença de outras neoplasias ginecológicas. Exames de imagem e avaliação clínica cuidadosa também fazem parte das estratégias de diagnóstico precoce. Portanto, compreender os princípios da ética médica, dominar a anatomia do abdômen, da pelve e do períneo, conhecer os fundamentos da propedêutica ginecológica e entender a importância da prevenção e detecção precoce do câncer ginecológico são conhecimentos fundamentais dentro da ginecologia e obstetrícia. Esses temas fazem parte da base da prática clínica e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para uma formação sólida e para a atuação responsável na saúde da mulher. Agora vamos abordar temas muito importantes relacionados à saúde reprodutiva da mulher em diferentes fases da vida, incluindo ginecologia infanto-puberal, planejamento familiar com base na legislação brasileira, alterações da diferenciação sexual, ginecologia endócrina, climatério e menopausa, além de infertilidade, esterilidade conjugal e reprodução assistida. Vamos começar falando sobre a ginecologia infanto-puberal. Essa área da ginecologia dedica-se ao cuidado da saúde ginecológica de crianças e adolescentes. Durante essa fase da vida ocorrem diversas mudanças fisiológicas relacionadas ao desenvolvimento sexual e à maturação do sistema reprodutor feminino. A puberdade é marcada pelo início da atividade hormonal do eixo hipotálamo-hipófise-ovário, que leva ao desenvolvimento das características sexuais secundárias, como o crescimento das mamas, surgimento de pelos pubianos e início da menstruação, conhecido como menarca. O acompanhamento ginecológico nessa fase é importante para orientar adolescentes sobre higiene íntima, saúde menstrual, educação sexual e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Também é nessa fase que podem surgir alterações como puberdade precoce, puberdade tardia, distúrbios menstruais e infecções genitais, que exigem avaliação médica adequada. Agora vamos falar sobre o planejamento familiar. O planejamento familiar envolve o conjunto de ações que permitem às pessoas decidir de forma livre e responsável sobre o número de filhos que desejam ter e o momento mais adequado para a gestação. No Brasil, o planejamento familiar é regulamentado pela Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que estabelece diretrizes para garantir esse direito como parte das ações de saúde pública. Essa lei determina que o planejamento familiar deve ser baseado em princípios de igualdade de direitos, acesso à informação e liberdade de escolha. O sistema de saúde deve oferecer orientação sobre métodos contraceptivos e garantir acesso a diferentes métodos de prevenção da gravidez. Entre os métodos contraceptivos disponíveis estão os métodos hormonais, dispositivos intrauterinos, preservativos, métodos comportamentais e também métodos definitivos, como a laqueadura tubária e a vasectomia, que são regulamentados pela legislação brasileira e possuem critérios específicos para sua realização. Agora vamos abordar as alterações da diferenciação sexual. A diferenciação sexual é o processo biológico que determina o desenvolvimento das características sexuais masculinas ou femininas durante o período embrionário. Esse processo envolve fatores genéticos, hormonais e anatômicos. Em algumas situações podem ocorrer alterações nesse processo, resultando em condições conhecidas como distúrbios da diferenciação sexual. Essas condições podem envolver alterações cromossômicas, anomalias na produção ou na ação de hormônios sexuais ou alterações no desenvolvimento das estruturas reprodutivas. O diagnóstico dessas condições geralmente envolve avaliação clínica detalhada, exames hormonais, estudo genético e exames de imagem. O manejo dessas situações deve ser realizado por equipe multidisciplinar, considerando aspectos médicos, psicológicos e sociais. Outro tema importante é a ginecologia endócrina. Essa área da ginecologia estuda as alterações hormonais que afetam o sistema reprodutor feminino.
O funcionamento normal do ciclo menstrual depende da interação entre o hipotálamo, a hipófise e os ovários. Esse sistema regula a produção de hormônios como estrogênio e progesterona, responsáveis pela preparação do organismo para a reprodução. Alterações nesse equilíbrio hormonal podem levar a diversos distúrbios ginecológicos, como irregularidades menstruais, síndrome dos ovários policísticos, amenorreia, hiperprolactinemia e outras condições endócrinas. O diagnóstico envolve avaliação clínica, exames hormonais e exames de imagem, enquanto o tratamento depende da causa específica do distúrbio hormonal. Agora vamos falar sobre o climatério e a menopausa. O climatério é o período de transição entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva da vida da mulher. Esse período ocorre geralmente entre os 45 e 55 anos e está associado à redução progressiva da função ovariana. A menopausa é definida como a última menstruação da mulher, confirmada após 12 meses consecutivos sem ciclos menstruais. Durante o climatério ocorrem diversas alterações hormonais, principalmente a redução dos níveis de estrogênio, o que pode provocar sintomas como ondas de calor, alterações de humor, insônia, ressecamento vaginal e alterações na densidade óssea. O acompanhamento médico é importante para orientar a mulher sobre os cuidados com a saúde nessa fase da vida, incluindo prevenção de osteoporose, doenças cardiovasculares e outras condições associadas ao envelhecimento. Agora vamos abordar a infertilidade e a esterilidade conjugal. A infertilidade é definida como a dificuldade de um casal em obter gravidez após um período de tentativas regulares sem uso de métodos contraceptivos, geralmente após um ano de tentativas. Já a esterilidade refere-se à incapacidade permanente de concepção. As causas da infertilidade podem estar relacionadas a fatores femininos, masculinos ou a uma combinação de ambos. Entre as causas femininas estão alterações ovulatórias, obstrução das trompas uterinas, endometriose e alterações uterinas. Entre os fatores masculinos estão alterações na produção ou na qualidade dos espermatozoides. O diagnóstico envolve investigação clínica do casal, exames laboratoriais, avaliação hormonal e exames de imagem. Nesse contexto, a reprodução assistida surge como uma alternativa para casais com dificuldades reprodutivas. As técnicas de reprodução assistida incluem procedimentos como inseminação intrauterina, fertilização in vitro e outras técnicas que auxiliam na fecundação e no desenvolvimento inicial do embrião. Esses métodos têm contribuído significativamente para o tratamento da infertilidade, permitindo que muitos casais realizem o desejo de ter filhos. Portanto, compreender os aspectos da ginecologia infanto-puberal, conhecer os princípios do planejamento familiar estabelecidos pela legislação brasileira, entender as alterações da diferenciação sexual, dominar os fundamentos da ginecologia endócrina, reconhecer as mudanças do climatério e da menopausa e compreender os mecanismos relacionados à infertilidade e as técnicas de reprodução assistida são conhecimentos fundamentais dentro da ginecologia e obstetrícia. Esses temas fazem parte da base da prática clínica na saúde da mulher e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para uma preparação sólida e para uma atuação médica responsável. Agora vamos abordar temas importantes da prática ginecológica, incluindo endoscopia em ginecologia, infecções do trato reprodutivo feminino, urgências em ginecologia, sangramento uterino anormal, dor pélvica e dismenorreia, patologia vulvar e também tumores benignos do aparelho reprodutor feminino. Vamos começar falando sobre a endoscopia em ginecologia. A endoscopia ginecológica envolve técnicas minimamente invasivas utilizadas para diagnóstico e tratamento de diversas condições ginecológicas. As duas principais modalidades são a esteroscopia e a laparoscopia. A esteroscopia permite a visualização direta da cavidade uterina por meio da introdução de um instrumento óptico através do colo do útero. Esse procedimento pode ser utilizado para investigar sangramentos uterinos anormais, identificar pólipos, miomas submucosos, aderências uterinas e outras alterações da cavidade uterina. Já a laparoscopia é um procedimento realizado por meio de pequenas incisões na parede abdominal,
permitindo a visualização da cavidade pélvica e dos órgãos reprodutivos internos, como útero, trompas e ovários. A laparoscopia é amplamente utilizada no diagnóstico e tratamento de condições como endometriose, cistos ovarianos, infertilidade e gravidez ectópica. Agora vamos falar sobre as infecções do trato reprodutivo feminino. Essas infecções podem afetar diferentes estruturas do sistema reprodutor, incluindo vulva, vagina, colo do útero, trompas e ovários. Entre as infecções mais comuns estão as vulvovaginites, que podem ser causadas por fungos, bactérias ou protozoários. A candidíase vaginal, por exemplo, é causada por fungos do gênero Candida e provoca sintomas como coceira intensa, corrimento esbranquiçado e irritação na região genital. Já a vaginose bacteriana está relacionada ao desequilíbrio da flora vaginal e pode provocar corrimento com odor característico. Outra infecção importante é a tricomoníase, causada por um protozoário transmitido principalmente por via sexual. Além dessas infecções, existem também as doenças inflamatórias pélvicas, que ocorrem quando micro-organismos ascendem pelo trato genital e atingem o útero, trompas e ovários. Essas infecções podem causar dor abdominal, febre, corrimento vaginal, e, em casos mais graves, complicações como infertilidade. Agora vamos abordar as urgências em ginecologia. As urgências ginecológicas são situações que exigem atendimento médico imediato devido ao risco de complicações graves. Entre as principais urgências estão a gravidez ectópica, a torção de ovário, a ruptura de cistos ovarianos e infecções pélvicas graves. A gravidez ectópica ocorre quando o embrião se implanta fora da cavidade uterina, geralmente na trompa uterina. Essa condição pode provocar dor abdominal intensa e sangramento interno, sendo uma emergência médica. A torção ovariana ocorre quando o ovário gira em torno de seus próprios ligamentos, comprometendo o fluxo sanguíneo e causando dor intensa. O diagnóstico rápido e o tratamento adequado são fundamentais para preservar a função ovariana e evitar complicações. Outro tema importante é o sangramento uterino anormal. Esse termo é utilizado para descrever qualquer alteração no padrão normal de sangramento menstrual, incluindo sangramentos excessivos, irregulares ou fora do período menstrual. As causas podem ser variadas e incluem alterações hormonais, pólipos uterinos, miomas, distúrbios da coagulação ou doenças endometriais. A avaliação clínica envolve anamnese detalhada, exame físico e exames complementares, como ultrassonografia e exames laboratoriais. O tratamento depende da causa identificada e pode envolver terapias hormonais, medicamentos ou procedimentos cirúrgicos. Agora vamos falar sobre a dor pélvica e a dismenorreia. A dor pélvica é um sintoma comum na ginecologia e pode ter diferentes origens, incluindo causas ginecológicas, urinárias ou intestinais. A dismenorreia refere-se à dor associada ao período menstrual e pode ser classificada como primária ou secundária. A dismenorreia primária ocorre sem doença pélvica associada e geralmente está relacionada à produção de prostaglandinas durante a menstruação, que provocam contrações uterinas dolorosas. Já a dismenorreia secundária está associada a doenças ginecológicas, como endometriose, miomas uterinos ou infecções pélvicas. O tratamento depende da causa e pode incluir medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios ou terapias hormonais. Agora vamos abordar a patologia vulvar. A vulva corresponde à parte externa do sistema genital feminino e pode ser afetada por diversas condições patológicas. Entre as alterações mais comuns estão infecções, doenças dermatológicas, alterações inflamatórias e lesões pré-neoplásicas. Algumas doenças dermatológicas da vulva incluem líquen escleroso, dermatite e outras condições que podem provocar prurido, dor e alterações na pele da região genital. A avaliação clínica cuidadosa é essencial para identificar essas condições e estabelecer o tratamento adequado. Por fim, vamos falar sobre os tumores benignos do aparelho reprodutor feminino. Esses tumores são alterações não malignas que podem afetar diferentes estruturas do sistema reprodutor. Entre os tumores benignos mais comuns estão os miomas uterinos, também chamados de leiomiomas.
Os miomas são tumores benignos formados por tecido muscular do útero e podem provocar sintomas como sangramento menstrual intenso, dor pélvica e aumento do volume abdominal. Outro exemplo são os cistos ovarianos benignos, que são formações preenchidas por líquido nos ovários. Em muitos casos, esses cistos são funcionais e desaparecem espontaneamente, mas em algumas situações podem necessitar de acompanhamento ou tratamento cirúrgico. Portanto, compreender as técnicas de endoscopia ginecológica, reconhecer as principais infecções do trato reprodutivo, identificar situações de urgência em ginecologia, entender as causas do sangramento uterino anormal, avaliar quadros de dor pélvica e dismenorreia, conhecer as patologias vulvares e reconhecer os tumores benignos do aparelho reprodutor feminino são conhecimentos fundamentais dentro da ginecologia. Esses temas fazem parte da base da prática clínica da saúde da mulher e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para uma preparação sólida e para uma atuação médica segura e responsável. Agora vamos abordar temas importantes da prática ginecológica e obstétrica, incluindo distopias genitais, incontinência urinária aos esforços e cirurgia vaginal, aspectos da ginecologia oncológica, mastologia básica e também os conceitos relacionados ao ciclo gestatório normal e ao ciclo gestatório patológico. Vamos começar falando sobre as distopias genitais. As distopias genitais correspondem ao deslocamento ou prolapso dos órgãos pélvicos femininos em relação à sua posição anatômica normal. Esse problema ocorre devido ao enfraquecimento das estruturas de sustentação da pelve, como músculos, ligamentos e fáscias do assoalho pélvico. Entre os principais tipos de distopia estão o prolapso uterino, a cistocele, que corresponde ao deslocamento da bexiga em direção à vagina, e a retocele, que é o deslocamento do reto em direção à parede vaginal posterior. Esses quadros são mais comuns em mulheres que tiveram múltiplos partos, especialmente partos vaginais, ou em pacientes com enfraquecimento muscular associado ao envelhecimento. Os sintomas podem incluir sensação de peso na região pélvica, dificuldade para urinar ou evacuar e percepção de uma massa na vagina. O tratamento pode envolver fisioterapia do assoalho pélvico, uso de dispositivos como pessários vaginais ou procedimentos cirúrgicos para correção do prolapso. Agora vamos falar sobre a incontinência urinária de esforço. Essa condição ocorre quando a perda involuntária de urina durante situações que aumentam a pressão intraabdominal, como tossir, espirrar, rir ou realizar esforço físico. A incontinência urinária de esforço geralmente está associada à fraqueza do assoalho pélvico ou à deficiência dos mecanismos de suporte da uretra e da bexiga. Esse problema pode causar impacto significativo na qualidade de vida das mulheres. O diagnóstico envolve avaliação clínica detalhada, em alguns casos, exames específicos para avaliação da função urinária. O tratamento pode incluir exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, fisioterapia, uso de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos. Nesse contexto, a cirurgia vaginal também desempenha papel importante no tratamento de diversas condições ginecológicas. A cirurgia vaginal é utilizada em procedimentos como correção de prolapsos genitais, tratamento da incontinência urinária e realização de histerectomias por via vaginal. Essa abordagem cirúrgica apresenta vantagens como menor invasividade, recuperação mais rápida e menor tempo de internação quando comparada a algumas cirurgias abdominais. Agora vamos abordar a ginecologia oncológica. Essa área da ginecologia é dedicada ao estudo, diagnóstico e tratamento dos cânceres que afetam o sistema reprodutor feminino. Entre os principais tipos de câncer ginecológico estão o câncer de colo do útero, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de vulva e câncer de vagina. O câncer de colo do útero está fortemente associado à infecção pelo vírus HPV e pode ser prevenido por meio da vacinação e do rastreamento com o exame citopatológico. O câncer de ovário, por outro lado, muitas vezes apresenta diagnóstico tardio devido à ausência de sintomas específicos nas fases iniciais. Já o câncer de endométrio costuma manifestar-se com sangramento uterino anormal, especialmente em mulheres após a menopausa. O manejo dessas neoplasias envolve diagnóstico precoce, estadiamento adequado e tratamento que pode incluir cirurgia,
quimioterapia ou radioterapia. Outro tema importante é a mastologia básica. A mastologia é a área da medicina dedicada ao estudo das doenças da mama. Entre as condições benignas mais comuns estão alterações fibrocísticas, fibroadenomas e mastites. Essas alterações geralmente provocam dor mamária, nódulos benignos ou inflamação da mama. Além das doenças benignas, a mastologia também envolve o diagnóstico e tratamento do câncer de mama, uma das neoplasias mais frequentes em mulheres. O rastreamento por meio da mamografia é uma estratégia fundamental para o diagnóstico precoce dessa doença. A avaliação clínica das mamas e o acompanhamento médico regular também são importantes para identificar alterações suspeitas. Agora vamos falar sobre o ciclo gestatório normal. A gestação é o período que se inicia com a fecundação e termina com o nascimento do bebê, geralmente com duração aproximada de 40 semanas. Durante esse período ocorrem diversas alterações fisiológicas no organismo materno para permitir o desenvolvimento do feto. Essas mudanças envolvem adaptações cardiovasculares, hormonais, metabólicas e anatômicas. O acompanhamento pré-natal é fundamental para monitorar a saúde da gestante e do feto, identificar possíveis fatores de risco e garantir uma gestação saudável. Durante o pré-natal são realizados exames clínicos, laboratoriais e ultrassonográficos que permitem acompanhar o crescimento fetal e detectar precocemente possíveis complicações. Por fim, vamos falar sobre o ciclo gestatório patológico. Embora muitas gestações evoluam de forma normal, algumas podem apresentar complicações que caracterizam gestações de risco. Entre as principais condições que podem tornar a gestação patológica estão hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, infecções durante a gravidez, restrição de crescimento fetal e parto prematuro. Essas condições exigem acompanhamento médico mais rigoroso, em alguns casos, intervenções específicas para garantir a segurança da mãe e do bebê. O diagnóstico precoce dessas complicações durante o pré-natal é fundamental para reduzir riscos e melhorar os desfechos maternos e fetais. Portanto, compreender as distopias genitais, reconhecer os mecanismos da incontinência urinária de esforço, conhecer as técnicas de cirurgia vaginal, dominar os princípios da ginecologia oncológica e da mastologia básica, além de entender os aspectos do ciclo gestatório normal e das complicações da gestação, são conhecimentos fundamentais dentro da ginecologia e obstetrícia. Esses temas fazem parte da base da prática clínica na saúde da mulher e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para uma preparação sólida e para uma atuação médica responsável. Agora vamos abordar temas fundamentais relacionados à assistência obstétrica, incluindo o pré-natal de baixo risco, os fatores do parto, a assistência ao parto nas apresentações cefálica e pélvica, além da assistência ao secundamento e ao quarto período do parto. Vamos começar falando sobre a assistência ao pré-natal de baixo risco obstétrico. O pré-natal é o acompanhamento médico realizado durante a gestação com o objetivo de monitorar a saúde da gestante e do feto, identificar possíveis fatores de risco e prevenir complicações. O pré-natal de baixo risco refere-se ao acompanhamento de gestantes que não apresentam condições clínicas ou obstétricas que aumentem o risco de complicações durante a gravidez. Durante as consultas pré-natais são avaliados diversos aspectos, como pressão arterial, ganho de peso, crescimento uterino, batimentos cardíacos fetais e presença de sintomas que possam indicar alterações na evolução da gestação. Também são solicitados exames laboratoriais e ultrassonográficos para avaliar o desenvolvimento fetal e identificar possíveis doenças. A orientação sobre alimentação, atividade física, vacinação, sinais de alerta e preparação para o parto também faz parte do acompanhamento pré-natal. Agora vamos falar sobre os fatores do parto. O processo de parto depende da interação entre três fatores principais: o feto, o trajeto e o motor. O feto é considerado objeto do parto e inclui aspectos como tamanho, posição, apresentação e atitude fetal. A apresentação fetal refere-se à parte do corpo do feto que se encontra voltada para o canal de parto, sendo a apresentação cefálica a mais comum e a mais favorável para o parto vaginal.
O trajeto corresponde às estruturas anatômicas que formam o canal de parto, principalmente a bacia materna e os tecidos moles da pelve. A anatomia da bacia é fundamental para permitir a passagem do feto durante o parto. Já o motor do parto corresponde às contrações uterinas, que são responsáveis por promover a dilatação do colo do útero e a progressão do feto através do canal de parto. A eficácia dessas contrações é essencial para a evolução adequada do trabalho de parto. Agora vamos abordar a assistência ao parto nas apresentações cefálica e pélvica. A apresentação cefálica é a mais comum e ocorre quando a cabeça do feto se posiciona voltada para o canal de parto. Nesse caso, o parto vaginal costuma ocorrer de forma mais favorável, pois a cabeça fetal adapta-se ao canal pélvico durante o processo de descida. A assistência ao parto envolve monitorização da evolução do trabalho de parto, avaliação da dilatação cervical, controle da frequência cardíaca fetal e apoio à gestante durante as fases do parto. Já a apresentação pélvica ocorre quando a parte inferior do feto, como as nádegas ou os pés, se posiciona voltada para o canal de parto. Essa apresentação é menos comum e pode representar maior risco de complicações durante o parto vaginal. A condução do parto nessa situação depende da avaliação clínica da gestante, das condições do feto e da experiência da equipe médica. Outro momento importante do parto é o secundamento. O secundamento corresponde à fase que ocorre após o nascimento do bebê e envolve a dequitação, ou seja, a saída da placenta e das membranas fetais do interior do útero. Esse processo geralmente ocorre poucos minutos após o nascimento e deve ser acompanhado cuidadosamente para evitar complicações, como retenção placentária ou hemorragia pós-parto. Durante essa fase, é importante observar sinais que indicam o descolamento da placenta e garantir que a expulsão ocorra de forma completa. Por fim, vamos falar sobre a assistência ao quarto período do parto. O quarto período corresponde à fase imediatamente após o secundamento e geralmente abrange as primeiras horas após o nascimento do bebê e a expulsão da placenta. Esse período é considerado crítico, pois existe risco aumentado de hemorragia pós-parto. Durante essa fase, é fundamental monitorar sinais vitais da mãe, avaliar o tônus uterino, verificar a presença de sangramento excessivo e garantir que o útero esteja adequadamente contraído. A observação cuidadosa nesse período é essencial para prevenir complicações e garantir a recuperação segura da puérpera. Portanto, compreender a assistência ao pré-natal de baixo risco, reconhecer os fatores que influenciam o parto, dominar as técnicas de assistência ao parto nas apresentações cefálica e pélvica e entender as etapas do secundamento e do quarto período são conhecimentos fundamentais dentro da obstetrícia. Esses temas fazem parte da base da assistência ao parto e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para uma preparação sólida e para uma atuação segura na saúde materno-fetal. Agora vamos abordar temas importantes da obstetrícia relacionados às complicações da gestação e às intervenções obstétricas, incluindo distúrbios do líquido amniótico, assistência ao pré-natal de alto risco obstétrico, medicina fetal, operações obstétricas e também o trauma fetal. Vamos começar falando sobre os distúrbios do líquido amniótico. O líquido amniótico é o fluido que envolve o feto dentro da cavidade amniótica durante a gestação e desempenha diversas funções importantes, como proteção contra impactos externos, manutenção da temperatura adequada e facilitação dos movimentos fetais. A quantidade de líquido amniótico varia ao longo da gestação e pode apresentar alterações que caracterizam distúrbios específicos. Um dos principais distúrbios é o oligodrâmnio, que corresponde à redução do volume de líquido amniótico. Essa condição pode estar associada à insuficiência placentária, ruptura prematura das membranas ou alterações renais fetais. Outro distúrbio é o polidrâmnio, que corresponde ao aumento excessivo do líquido amniótico e pode estar relacionado a malformações fetais, diabetes materno ou alterações no mecanismo de deglutição fetal. O diagnóstico desses distúrbios é geralmente realizado por meio de ultrassonografia obstétrica, que permite medir o índice de líquido amniótico e avaliar o bem-estar fetal. Agora vamos falar sobre a assistência ao pré-natal de alto risco obstétrico. Diferente do pré-natal de baixo risco,
O pré-natal de alto risco envolve gestantes que apresentam condições clínicas ou obstétricas que aumentam a probabilidade de complicações durante a gestação, o parto ou o período pós-parto. Entre os fatores que podem caracterizar uma gestação de alto risco estão doenças maternas pré-existentes, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças cardíacas ou renais, além de complicações que surgem durante a própria gestação, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, restrição de crescimento fetal ou gravidez múltipla. Nessas situações, o acompanhamento deve ser mais rigoroso, com consultas mais frequentes, monitorização clínica cuidadosa e realização de exames específicos para avaliar a evolução da gestação e o desenvolvimento fetal. Outro tema importante é a medicina fetal. A medicina fetal é uma área da obstetrícia dedicada ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento de condições que afetam o feto durante a gestação. Essa área utiliza diferentes métodos diagnósticos, como ultrassonografia detalhada, Doppler fetal, exames genéticos e outros procedimentos que permitem avaliar a anatomia e a função dos órgãos fetais. A medicina fetal também possibilita identificar malformações congênitas, alterações cromossômicas e outras condições que podem afetar o desenvolvimento fetal. Em alguns casos, a medicina fetal também envolve intervenções intrauterinas com o objetivo de tratar determinadas condições ainda durante a gestação. Agora vamos falar sobre as operações obstétricas. As operações obstétricas correspondem aos procedimentos realizados para facilitar ou resolver o parto quando existem dificuldades ou riscos para a mãe ou para o feto. Entre as principais operações obstétricas estão o parto operatório vaginal, que pode envolver o uso de instrumentos como fórceps ou vácuo extrator para auxiliar a saída do bebê, e a cesariana, que consiste na realização de uma incisão cirúrgica no abdômen e no útero para retirar o feto. A indicação dessas intervenções depende de diversos fatores, como sofrimento fetal, falha na progressão do trabalho de parto, desproporção entre o tamanho do feto e a bacia materna ou outras complicações obstétricas. A decisão sobre a realização de uma operação obstétrica deve sempre considerar a segurança da mãe e do bebê. Por fim, vamos falar sobre o trauma fetal. O trauma fetal refere-se às lesões que podem ocorrer no feto durante a gestação, o trabalho de parto ou o parto propriamente dito. Essas lesões podem ser decorrentes de fatores mecânicos relacionados ao processo de nascimento ou de complicações obstétricas que dificultam a passagem do feto pelo canal de parto. Entre os tipos de trauma fetal estão lesões nos tecidos moles, fraturas ósseas e lesões neurológicas. Embora a maioria dos partos ocorra sem complicações, algumas situações podem aumentar o risco de trauma fetal, como partos difíceis, apresentações anômalas ou uso de instrumentos obstétricos. O acompanhamento adequado durante o trabalho de parto e a realização de intervenções oportunas são medidas importantes para reduzir o risco dessas lesões. Portanto, compreender os distúrbios do líquido amniótico, reconhecer a importância do acompanhamento no pré-natal de alto risco, entender os princípios da medicina fetal, conhecer as indicações das operações obstétricas e identificar os fatores relacionados ao trauma fetal são conhecimentos fundamentais dentro da obstetrícia. Esses temas fazem parte da base da assistência materno-fetal e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para uma preparação sólida e para uma atuação segura na assistência à gestante e ao feto. E assim chegamos ao final desta aula e também ao final do conteúdo de ginecologia e obstetrícia dentro da preparação para o concurso do Comando da Aeronáutica, aqui no canal Astra Educa Concursos. Ao longo dessas aulas nós estudamos diversos temas fundamentais da saúde da mulher, passando por ginecologia básica, ginecologia endócrina, planejamento familiar, oncologia ginecológica, mastologia, além de conteúdos importantes da obstetrícia como pré-natal, parto, medicina fetal e complicações da gestação. Todos esses assuntos fazem parte da base do conhecimento médico na área de ginecologia e obstetrícia e são frequentemente cobrados em concursos da área da saúde. Dominar esses conteúdos é essencial, não apenas para a prova, mas também para a prática clínica segura e responsável no cuidado com a saúde da mulher e do feto. Quero deixar aqui uma mensagem de incentivo para você que está estudando para esse concurso.
A preparação para um concurso desse nível exige disciplina, dedicação e constância. Cada aula que você assiste, cada conteúdo que revisa e cada momento dedicado ao estudo é um passo importante rumo à sua aprovação. Continue firme na sua preparação, mantenha o foco no seu objetivo e confie no seu esforço. Desejo a todos vocês bons estudos e boa sorte no concurso do Comando da Aeronáutica. Continue acompanhando o canal Astra Educa Concursos para mais conteúdos que vão ajudar você nessa jornada rumo à aprovação. Até o próximo vídeo.